Gravando. Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O rádio é notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o dia de hoje. É uma data comemorativa e, quer dizer, nunca foi uma data comemorativa, mas passou a ser com o novo governo. E essa é a proposta do o novo ministro da Defesa, ele que foi convocado depois da sumária demissão do seu antecessor por não concordar com algumas posturas políticas do presidente da República. O novo ministro da Defesa, ele publicou ontem a ordem do dia alusiva ao dia 31 de março de 1964. E a ordem diz o seguinte: Ministério da Defesa, ordem do dia alusiva ao 31 de março de 1964. Brasília, Distrito Federal, 31 de março de 2021, portanto, hoje. Eventos ocorridos há 57 anos, diz aqui a nota, assim como todos os acontecimentos históricos, só podem ser compreendidos a partir do contexto da época. O século XX foi marcado por dois grandes conflitos bélicos mundiais e pela expansão de ideologias totalitárias com importantes repercussões em todos os países. O fim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, com o fim dela, o mundo, contando com a significativa participação do Brasil, havia derrotado o nazifascismo. O mapa geopolítico internacional foi reconfigurado e novos vetores de força disputavam espaço e influência. A Guerra Fria envolveu a América Latina, trazendo ao Brasil um cenário de insegurança com grave instabilidade política, social e econômica. Havia ameaça real à paz e à democracia. Os brasileiros perceberam a emergência e se movimentaram nas ruas com amplo apoio da imprensa, de lideranças políticas, das igrejas, do segmento empresarial, de diversos setores da sociedade organizada e das Forças Armadas, interrompendo a escalada conflitiva, resultando no chamado Movimento de 31 de março de 1964. A carta aqui segue dizendo o seguinte: em 1979, a lei da anistia aprovada pelo Congresso Nacional consolidou um amplo pacto de pacificação a partir das convergências próprias da democracia. Foi uma transição sólida, enriquecida com a maturidade e do aprendizado coletivo. O país multiplicou suas capacidades e mudou de estatura. O cenário geopolítico atual apresenta novos desafios, diz aqui o novo ministro da Defesa, General Walter Souza Braga Neto. O cenário geopolítico atual apresenta novos desafios, como questões ambientais, ameaças cibernéticas, segurança alimentar e pandemias. As Forças Armadas estão presentes na linha de frente, protegendo a população. Diz aqui o ministro da Defesa: o movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil. Assim deve ser compreendido e celebrado os acontecimentos daquele 31 de março. E o que aconteceu nesse 31 de março, de que fala aqui
o general reformado, ex-general, portanto, Walter Souza Braga Neto, atual ministro de Estado da Defesa. Foi nomeado ontem. Ele diz aqui que não houve um golpe militar. Ele ressignifica a história, apresentando uma versão muito divulgada à época dos acontecimentos, logo depois da redemocratização, de que não aconteceu um golpe militar. E o que foi que aconteceu em 1964? O presidente da época, João Goulart, ele foi deposto, ele foi retirado do poder. Isso porque defendia as ideias progressistas, como, por exemplo, a reforma agrária e o direito de militares de baixa patente de se candidatarem a cargos eletivos. Isso irritou os militares de alta patente sobremaneira. Mas o João Goulart era o que hoje se chama de esquerda. Na época, ele foi taxado de comunista. E o governo dele tinha legitimidade popular, ele foi legitimado pelo voto direto, pelo voto dos brasileiros, portanto era um presidente eleito e inclusive reafirmou a sua liderança quando os brasileiros escolheram por unanimidade que preferiam um regime presidencialista e não um regime parlamentarista, como estava à época, depois da renúncia de Jânio Quadros, né? O João Goulart era vice, e aí se instalou na presidência de João Goulart um parlamentarismo, onde havia também a figura do primeiro-ministro. Depois foi escolhido que era presidencialismo mesmo, e o presidente eleito e escolhido para isso, o João Goulart. O João Goulart, portanto, estava governando em 64, quando viajou para o sul do Brasil, para Porto Alegre, e os militares aproveitaram a situação e deram um golpe civil e militar. Por que foi um golpe militar? Porque o general Mourão, que estava no comando do Exército em Minas Gerais, ele botou a tropa marchando para Brasília para depor o presidente da República, João Goulart. O João Goulart poderia ter reagido, poderia ter havido uma guerra civil, mas o João Goulart preferiu, e aí foi uma decisão personalíssima dele, porque ele tinha apoio também de parte do Exército que iria reagir àquela tentativa de golpe militar, mas ele preferiu sair de Brasília e, na sua ausência de Brasília, o alto comando militar, junto com o Congresso Nacional, decidiram que o presidente não estava no Brasil. Ele estava no Rio Grande do Sul e depois saiu do Rio Grande do Sul e foi para o Uruguai. Mas no dia 31 de março ele estava no Brasil. Mesmo assim, como não estava em Brasília, foi declarada vaga a cadeira de presidente da República pelo Congresso Nacional. E isso foi legalizado pelo Supremo Tribunal Federal da época. São fatos históricos, existem documentos históricos que provam isso. E desde então, depois que o presidente João Goulart foi deposto, se instalou um governo militar que prometia fazer eleições que nunca aconteceram, né? Foram 21 anos sem eleições, porque os militares se instalaram e ficaram no Planalto.
gostaram. Começaram a governar o Brasil de uma maneira muito autoritária. E houve resistência. De repente, muitos brasileiros não gostaram dessa história de não ter direito nenhum, de não haver oposição, né? E haver um governo só de militares, estabelecido pelos militares, onde um general governava com poderes absolutos. Podia fazer o que quisesse. Inclusive, fez e desfez com atos institucionais. Fizeram, né? Porque foram vários os militares que estiveram no poder. E fizeram e desfizeram, né? Alguns mais autoritários, outros menos autoritários. E durante esse governo militar, muita coisa aconteceu de ruim, principalmente no que diz respeito ao que hoje chamamos de direitos humanos. Várias pessoas foram mortas, torturadas, e muitos desapareceram e até hoje ninguém sabe para onde foram. Foram indivíduos que sumiram, desapareceram. Mesmo com todas as investigações feitas até agora, esses indivíduos permanecem sumidos. Não tem corpo, ninguém sabe, ninguém viu. Tudo que se sabe deles é que foram levados por membros de uma corporação do Exército que nunca existiu. É muito interessante isso, porque os livros de história, eles ainda não dão conta de esclarecer devidamente que tem uma parte da história do Brasil que foi apagada. É uma parte grande da história do Brasil que conta como os militares, à época no governo, conseguiram sufocar a oposição, para que não houvesse oposição política ao governo autoritário, ditatorial, e não houvesse eleições. As juntas militares, os presidentes militares, permanecessem governando ano após ano, e governaram durante 21 anos, sem que houvesse oposição. Houve. Muita gente não gostou dessa história e tentou reagir. E essa oposição foi calada através de equipamentos de Estado criados para isso. O Exército Brasileiro, os comandos militares de área, tinham um Conselho de Defesa Interna, um Centro de Operações de Defesa Interna, conhecido como CODE, Centro de Operações de Defesa Interna, a sigla é CODE, e um Destacamento de Operações e Informações, conhecido pela sigla DOI. Todos sob coordenação do próprio comandante do Exército, que em assuntos de defesa interna era denominado comandante da Zona de Defesa Interna. E por que isso foi criado? Foi criado na primeira quinzena de setembro de 1970. Repare, o João Goulart foi deposto em 1964. 6 anos depois, foi criado em setembro de 1970, em consequência das ações de guerrilha e terrorismo, foi expedido um documento denominado Diretriz Presidencial de Segurança Interna, definindo o que deveria ser feito para impedir e neutralizar a subversão. Era assim que eram chamados os inimigos do Estado brasileiro nessa época, de subversivos. Em cada exército existia um Conselho de Defesa Interna, em cada comando do Exército, um Centro de Operações de Defesa Interna e um Destacamento de Operações de Informações.
Então, a sigla DOI-CODE ficou conhecida como sinônimo de repressão política no Brasil. Então, qualquer pessoa, qualquer um que falasse mal do governo militar, não era como hoje, que a pessoa fala quase tudo o que quer e fica por isso mesmo. Qualquer um que se soubesse ser contra o governo, que fosse denunciado, era imediatamente chamado para depor no Centro de Operações de Defesa Interna. Assim, ser chamado é forma de dizer. As pessoas eram sequestradas no meio da noite, de dia, qualquer hora, dentro de suas casas, no ambiente de trabalho, no meio da rua, onde estivessem, sem nenhuma ordem judicial. E alguns indivíduos foram sequestrados, alguns foram mortos e muitos foram torturados. Muitos torturados. Não se tem um número exato, mas a Comissão Nacional da Verdade apurou que foram 434 mortos e desaparecidos listados. 210 vítimas que continuam desaparecidas. 377 agentes do Estado apontados como responsáveis. E repare, o próprio Exército Brasileiro, em documento expedido em resposta à Comissão da Verdade, reconhece a existência do DOI, do Departamento, o Destacamento de Operações e Informações. Mas o documento do Exército tem uma revelação extraordinária. É que eles foram, todos os documentos, toda a papelada que legitimou a existência do Centro de Operações de Defesa Interna e do Destacamento de Operações e Informações, ele foi legalmente destruído. E, inclusive, o documento que mandou destruir também foi destruído. Então, todas as provas de que houve morte e tortura durante o governo militar no Brasil foram legalmente destruídas. É por isso que ainda hoje existe uma disputa para contar a verdade histórica sobre o Brasil. É porque as provas de que as instalações do Exército Brasileiro foram ocupadas por torturadores que buscavam sufocar a oposição política ao governo autoritário, porque o governo se instalou e passou 21 anos sem eleições diretas para a presidência da República. Os militares foram se sucedendo de acordo com as suas próprias regras. Regras que são estabelecidas por anterioridade, por número por cargo que ocupa, todos os generais de 4 estrelas, 5 estrelas, foram se sucedendo no governo, sem que o povo pudesse escolher quem seria o presidente. Num regime presidencialista, onde o presidente escolhia praticamente tudo. Não é como é hoje, que o presidente diz uma coisa e vai lá o Congresso e faz outra, vai o Supremo Tribunal Federal e diz, isso aí não pode. Não é como é hoje, não é assim. Era de outro jeito. O presidente militar, ele tinha poderes imperiais. Então tudo que ele desejava fazer, fazia, né?
E aí os presidentes militares, eles tiraram todo o dinheiro que havia no orçamento para assistência social, para saúde e educação, e colocaram em obras, em grandes obras, de vultuosas obras. Não se tem prova de como isso aconteceu, porque muitos documentos foram destruídos. O que importa saber é que durante esse período, os militares ficaram muito mais ricos. Eles enriqueceram. Os militares, até esse golpe de Estado, eles eram insignificantes, pobres, não tinham os direitos que têm hoje, não tinham o dinheiro e a importância que têm hoje. E durante desse período de 21 anos, eles e suas famílias enriqueceram. É por isso que ainda hoje existem ferrenhos defensores da época do governo militar. Porque muitas famílias brasileiras, não são poucas, muitas famílias brasileiras enriqueceram durante o regime de exceção. É tanto que quando acabou, em 1988, com a instauração da nova Constituição, quer dizer, acabou em 84, mas com a Carta de 88, muitos dos militares, eles permanecem hoje, as famílias, né, que enriqueceram muito durante o período de 21 anos, elas permanecem muito ricas. E em 84, quando elas saíram do governo, quando os militares deixaram o governo, e aí um civil assumiu, o José Sarney acabou assumindo no lugar de Tancredo Neves, que, como você sabe, foi eleito por votação indireta no Congresso Nacional. Eu, inclusive, fui testemunha ocular da votação que foi transmitida pela TV à época, ainda em preto e branco, transmitida para todo o Brasil, a votação dentro do Congresso Nacional para escolher pela primeira vez um presidente. Ainda não era o voto direto, quer dizer, não foram os brasileiros que foram votar, mas os congressistas votaram e escolheram um presidente. Tancredo Neves, que morreu, o vice assumiu José Sarney. Depois José Sarney e o Congresso Nacional elaboraram a Constituição da República, que está valendo até hoje. Então, nós temos aí 57 anos, né, de distância disso tudo. E nesse momento, no dia de hoje, em 31 de março, existem muitas pessoas que defendem a intervenção militar, a ditadura militar, a volta de um governo militar, porque se beneficiaram muito dele. Houve uma concentração muito grande de riqueza na mão de algumas famílias. E essa concentração de riqueza permitiu um estado de quase... como é que eu posso dizer? Essas famílias, elas se tornaram imperiais. Elas passaram a ser famílias riquíssimas, com uma fortuna que ainda hoje permanece na mão deles. Então, é lógico que essas pessoas, elas têm que defender mesmo, né, um governo que lhes proporcionou tanta riqueza. Mas a reflexão que eu proponho é que, para que houvesse essa concentração de riqueza, houve muita pobreza, muita dor e sofrimento. Além das mortes feitas pelo Estado, porque quando o DOI-CODE começou a agir, a população brasileira foi calada completamente. Não é? Os militares, eles sufocaram qualquer tipo de oposição. Não podia ter partido político, não podia haver disputa que não fosse a favor do governo. E isso fez com que, quando a política faz concentração, né? O poder político se concentra, o poder econômico se concentra ao lado do poder político. E tem muita família, ainda hoje milionária, bilionária, que ainda
pensa em disputar, né, e de repente fazer com que o Brasil volte àquele estado de coisas. Algo muito difícil de acontecer, mas possível, né, porque o atual governo é formado quase todo por militares. O presidente é um ex-militar reformado, foi eleito democraticamente, mas que ontem demitiu os 3 comandantes das Forças Armadas de uma vez só. Não é que ele demitiu, é que os comandantes pediram demissão, porque não quiseram aceitar a troca do ministro da Defesa e aparentemente disseram, ainda não disseram publicamente, mas já deixaram nas suas notas e nas informações divulgadas, deixaram subentender que pediram demissão porque não querem se alinhar politicamente ao presidente da República. Queriam manter as Forças Armadas longe das disputas políticas presidenciais. Mas, a ver o que vai acontecer pela frente, o que se tem hoje é essa disputa de narrativas. E o golpe mesmo, né, foi no dia 1º de abril. O 31 de março foi uma tentativa de tirar a data do dia que ela realmente aconteceu, justamente porque o dia 1º de abril é conhecido como o dia da mentira. E tudo o que aconteceu no Brasil durante esses 21 anos de governo militar foi uma grande mentira. Uma mentira que custou muito caro ao povo brasileiro, mas que foi completamente sufocada. As provas da existência desse governo autoritário, desse governo que torturava e matava os cidadãos por repressão política, elas foram ocultadas. E mesmo com toda a investigação, muita coisa ainda continua sem poder ser revelada, porque foi, reparem, legalmente destruídas as provas. E todos os envolvidos, os agentes do Estado, os generais, os soldados, os militares envolvidos nesses crimes, eles foram anistiados. Uma anistia ampla, total e restrita. No dia de hoje, o Instituto Vladimir Herzog está pedindo ao Supremo Tribunal Federal, o atual, que reveja a lei da anistia para condenar os agentes do Estado que torturaram e mataram cidadãos em nome da defesa interna, cometeram crimes dentro das instalações militares do Exército Brasileiro. Muito bem, vamos às manchetes das principais notícias de hoje, 31 de março de 2021. Se você não sabe, muito da raiva que se tem da Dilma Rousseff, né, na extrema-direita brasileira, é porque foi ela que inventou de mexer nessa história com a tal da Comissão da Verdade, que apresentou seu relatório em 2014. Foi de onde eu tirei boa parte das informações que você acabou de ouvir, e também com informações do professor Andrés, que é professor na Universidade Federal de Minas Gerais e doutorando na USP. Ele é colaborador da revista Piauí e tem muita informação nos seus perfis nas redes sociais. Nós vamos às manchetes das principais notícias de hoje, destacando aqui a Folha de São Paulo: auxílio emergencial começa a ser pago na próxima terça-feira. Essa é uma boa notícia. Serão 4 parcelas de
150, 250 ou 375 reais. O beneficiário pode verificar se foi aprovado a partir de amanhã no aplicativo da Caixa Tem, que faz esses pagamentos. É um valor pequeno, um valor baixo, mas diante da situação de pobreza, de miséria, de fome, de desespero que muitas famílias brasileiras estão passando, esse auxílio mínimo emergencial, essa meia cesta básica que o governo Bolsonaro está dando, é um alento, né, diante do caos. Mas por que o governo não está pagando o auxílio emergencial de R$600 como foi pago no ano passado? Dinheiro tem para isso. Por que o governo não está pagando? Por quê? Escolheu reduzir o valor no momento em que a pandemia está no seu ápice. Porque no ano passado nós não tínhamos os números que temos hoje de mortes por dia, né? Mais de 2.000 pessoas morrendo por dia, quase 3.000 pessoas, passando de 3.000 pessoas. Hoje já se pode dizer que a cada hora mais de 100 brasileiros morrem por Covid-19. A cada hora, mais de 100 brasileiros morrem todos os dias por causa da Covid-19. Nós estamos no ápice da pandemia de Covid-19. E nesse ápice, no pior momento, o governo reduz o auxílio emergencial, paga pela metade e ainda parcela esse pagamento. A metade da metade, né? Porque era 600 e agora vai ser 150. Então, é quase impossível viver com isso. Então, é óbvio que esse auxílio não vai ser a sobrevivência, mas é como um alento, né? E muitos brasileiros estarão dependendo desses valores. É importante que essas parcelas elas fiquem durante o resto do ano. Só 4 parcelas não serão suficientes e nós estamos passando por um dos momentos mais difíceis da economia brasileira. A maquiagem que o governo fez no orçamento anual, ela pode inclusive resultar no impedimento do presidente da República se ele sancionar o orçamento como ele foi aprovado. Tamanha a contabilidade criativa usada para a peça orçamentária atual. O governo de São Paulo antecipa a vacinação de pessoas com 68 anos para sexta-feira, ainda destaca o site da Folha. Governo e Congresso querem flexibilizar regras de vacinação por empresas. A ideia é que as empresas possam comprar as vacinas para vacinar seus funcionários e eles voltarem a trabalhar. Capital Paulista tem medicamento para intubação para mais 10 dias. Profissionais de saúde do Rio que lidam com Covid se dizem preteridos na fila da vacina. Todo mundo quer tomar essa vacina, né? A questão é que não tem vacina. Não tem vacina. Quem aplica a vacina, na verdade, é sempre o funcionário público municipal, né? Porque são os municípios que aplicam as vacinas. O governo federal compra, distribui para os estados distribuem para os municípios e os municípios aplicam as vacinas. Numa vacinação normal, o que acontece? O município diz que é o período de vacinação, as pessoas vão aos postos de vacinação durante aquele período e se vacinam. A qualquer hora do dia vão lá e se vacinam, porque está na campanha de vacinação. Como não tem vacina, então agora fica essa notícia de cadastramento, depois interrompe o cadastramento, aí notícia de que vai reduzir para a faixa etária, aí vamos vacinar os policiais, os professores,
E a população? Bom, a população em geral até agora 3% da população foi vacinada com a segunda dose, que garante a imunização contra o novo coronavírus. 3%. Esse é o status da coisa. E no meio disso, já que o governo não comprou as vacinas quando elas estavam disponíveis para venda, a solução agora do Congresso é acabar com o Programa Nacional de Imunização, porque vai liberar para as empresas comprarem, as grandes empresas vão comprar, algumas pessoas vão ser vacinadas, outras não, e quem quiser vacina, na prática, vai ter que pagar por ela, vai ter que comprar vacina na farmácia para continuar sobrevivendo. O governo jogou a toalha, né? E não conseguiu, nem o Pazuello, nem o atual, Queiroga, ambos, né, fracassaram no Programa Nacional de Imunização, porque a pandemia está avançando e o número de pessoas vacinadas para que a pandemia fosse contida é de 70% da população. Nós estamos em 3%, então estamos no meio de uma onda que está devastando o Brasil, morrendo a cada hora 100 brasileiros. E por isso, vamos às manchetes dos portais de notícias da Paraíba, com João Pessoa, mais PB. Governadores pedem reunião com a ONU para discutir colapso na saúde. O tamanho do problema, o problema só aumenta. E como o governo não oferece uma solução, governadores e prefeitos estão se mexendo internacionalmente para conseguir superar a crise. Um passado que não queremos ver de novo, diz João sobre ditadura, sobre o golpe de 1964. O João aqui é o João Azevedo, que é governador do estado da Paraíba. O governo federal explica a nova rodada do auxílio emergencial, é destaque no portal. Prefeitura de Campina Grande disciplina retorno de servidores às atividades presenciais. Prefeitura de João Pessoa lança edital de auxílio de R$600 para o setor cultural. Esses os destaques de capa do Mais PB. No Jornal da Paraíba, o Jornal da Paraíba destaca em sua manchete de capa: João Pessoa vacina pessoas com síndrome de Down e transtornos do espectro autista nesta quinta-feira. Repare que os municípios estão vacinando por setores, por faixas, né, por tipos, porque não existem vacinas. Não tem como nenhuma prefeitura hoje nenhum prefeito, né, chegar para os seus cidadãos e dizer: podem vir aos postos de saúde, porque não tem. As vacinas não foram compradas. E no destaque de capa do portal Correio, Forças Armadas de Segurança e Salvamento terão prioridade na vacinação contra a Covid. Esse é o principal destaque de capa do portal Correio. No WSCom destaca em manchete: após recorde de 70 mortes, médico aponta risco de número maior na Paraíba por alta de internações. Ontem morreram 70 paraibanos durante o período de 24 horas de Covid-19. No boletim oficial do governo, foram 70 mortos. E a previsão é de que haja um número ainda maior de mortes. Vamos aqui às manchetes dos portais.
com as manchetes dos principais portais de notícias de hoje, para falar da manchete do G1. O G1 destaca que pessoas com síndrome de Down e transtorno do espectro autista podem se vacinar nessa quinta. Prefeitura de João Pessoa anuncia edital de apoio ao setor artístico. No Paraíba Online, Covid-19, Paraíba abre mais um processo seletivo para profissionais de saúde. Esse é o principal destaque de capa de hoje do Paraíba Online. No Paraíba, no blog no Paraíba Rádio Blog, destaque é que Cícero acertou em anular os contratos com empresários milionários do lixo em João Pessoa. É um artigo de opinião do Paraíba Rádio Blog. No blog do Max Silva, o destaque é que, relatado por Daniela, Senado aprova alívio para o setor de eventos. Um projeto relatado pela senadora Daniela Ribeiro. Prefeitura de Campina Grande divulga pagamento dos salários de março dos servidores municipais. Médico assume a direção geral do Hospital de Clínicas de Campina Grande. No blog do Márcio Rangel, o destaque de capa é que Paraíba é o terceiro estado com menor ocupação de leitos, mas continua em zona de alerta crítico, segundo a Fiocruz. E no Realidade PB, o site destaca que a Paraíba confirma 70 óbitos por Covid-19 e bate novo recorde, com 1.150 casos e 70 óbitos em apenas um dia. No Fonte 83, João Azevedo deve fazer mini reforma para contemplar Aguinaldo e Julian Lemos. O governador João Azevedo aí vai fazer uma troca no secretariado para atender a demanda dos seus aliados. Comandante da PM lamenta denúncias infundadas da população via 190, é o destaque do Paraíba Agora. No Página 1 PB, o site destaca em sua principal manchete de capa: em Montadas, quarta-feira de dinheiro nas contas dos servidores e peixe na mesa do montadense. Ação realizada aí pela Prefeitura de Montadas. Esse principal destaque de capa do site. No Paraíba Todo Dia, Economia, Bruno anuncia pagamento de salário dos servidores municipais de Campina Grande e Secretaria de Saúde de Campina Grande divulga boletim atualizado da Covid-19. Essas são as principais manchetes de capa do site. Nós vamos ficando por aqui no programa de hoje, finalizando com uma dica muito importante para que você procure saber sobre o relatório da Comissão da Verdade. O relatório da Comissão da Verdade está online na internet. Você pode ver os documentos do Exército, documento da Marinha, da Aeronáutica, documentos oficiais do governo, reconhecendo que houve um período de autoritário, um período de violência praticada pelo Estado e que esse período foi muito doloroso para toda a população brasileira. Assim que ele deve ser lembrado, para que não se repita, para que não haja novamente, que não ocorra novamente o que aconteceu em 64, com a tomada do poder e o fim do Estado Democrático de Direito, que é no qual vivemos atualmente e que precisamos lutar para preservá-lo. Os presidentes passam, o que está aqui, o que está aí agora, daqui a pouco vai passar, né? Todos passam. Até amanhã.
O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.